Você já se perguntou quem você seria ou que tipo de vida você teria hoje se não tivesse medo de ter feito algumas escolhas na sua vida? Bem-vindos ao Quer Refletir, um podcast onde duas psicólogas, eu, Letícia Marques, e eu, Carol Alves, abordamos temas de cuidado, desejos, escuta e reflexões sobre a vida. Quer refletir com a gente? Se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Se você está aqui assistindo pelo Spotify, já segue a gente também, compartilha, deixa seu comentário, porque isso nos ajuda muito a impulsionar e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Você já se perguntou quem você seria ou que tipo de vida você teria hoje se não tivesse medo de ter feito algumas escolhas na sua vida? É sobre esse medo que a gente vai falar hoje. Muitas vezes a vida não vai na direção do que faz mais sentido pra gente, mas na direção daquilo que a gente enxerga como mais seguro. E com o tempo isso vai criando uma sensação difícil de explicar, como se uma parte de você tivesse ficado pra trás. Acho que é importante destacar que nenhuma vida ela é perfeita e que a gente tem inúmeras possibilidades de se viver. Só que muitas vezes a gente fica pautada nos e se? E se tivesse sido de tal forma? E se eu tivesse feito uma escolha diferente? E muitas vezes a gente acaba ficando presa, se limitando, estagnando ali por conta desses possíveis arrependimentos, vamos dizer dessa forma. Isso me faz lembrar de um livro de ficção chamado A Biblioteca da Meia-Noite. Você também já leu, né, Carol? Já, muito Pra quem bom. não leu, né, um livro aí best-seller, é um livro onde a personagem principal tem ali a possibilidade de viver várias vidas que ela acabou deixando pra trás, por fazer escolhas diferentes. Então ela pode experimentar diversas possibilidades daquilo que a vida dela poderia ter sido. E ela vai experimentando de acordo com o que tem ali no livro dos arrependimentos dela, né? Então, me arrependo de não ter casado com tal pessoa. Aí ela vai pra vida onde ela casou com aquela pessoa. E é muito interessante que... Como que eu falo sem dar spoiler? É muito interessante como ela se sente em cada vida, em vidas que ela idealizava e que muitas vezes não era bem aquilo, né? Então ela vivia presa naquele e se eu tivesse feito tal escolha no passado, que não levava ela pra frente na vida real, mas que ela teve a oportunidade de ver que também não seria a vida como ela idealizou que seria, né? E a gente aqui não está falando de escolhas que passou, mas de escolhas que a gente tem a possibilidade de fazer daqui pra frente, sem se deixar guiar tanto pelo medo, né? Sim, o medo paralisa. Paralisa. O medo é importante, né? Até certo ponto ele nos protege, mas o medo não pode ser o critério para sua tomada de decisões. Sim, porque senão acontece como essa personagem, né? Até, assim, acho que ela vivencia de algum modo algumas vidas que ela acreditou, idealizou ali como ideal. Se eu tivesse seguido esse caminho, de fato, eu seria mais feliz. Mas quando ela se coloca diante dessa situação, ela se dá conta que não. Que ali foi mais um ideal do que propriamente uma realidade, de fato, o que ela queria. Tiveram coisas que sim, ela poderia ter feito diferente, gostaria, né, de ter feito diferente, mas que em algumas situações ela viu que realmente a vida seguiu o fluxo natural ali. Que serviu como um aprendizado também. E mostra que não tem jeito, cada escolha é uma renúncia. Né? Quando a gente escolhe algo, a gente está abrindo mão de algo também, e isso é importante. É uma coisa importante de ser feita, não tem como ter tudo. Algumas pessoas não tomam decisões com medo desse abrir mão, com a fantasia de que vai ter tudo, quando na verdade acaba não tendo nada. Né? Até porque a vida não escolhida, a decisão não tomada, não frustra, não decepciona, não gera nada, né? Então, com medo de viver essas sensações, às vezes a pessoa não faz uma escolha. Sim, é o luto ali. A gente acha que o luto é só da morte propriamente, mas é o luto dessas renúncias. Então, pra gente escolher um caminho,
talvez a gente tenha que renunciar a outros. Né? Então, acho que as pessoas, elas ficam com receio, né? Eu tô indo pelo caminho certo, é a melhor decisão. E aí fica aquele luto do que não foi, ou do que poderia ter sido. E às vezes o medo é também do dar certo, né? Acontece. É o medo e se eu vou, e se eu consigo, e se eu tenho sucesso nisso, eu vou saber lidar, eu vou saber sustentar, eu vou ter energia para lidar com tudo isso. Então, nem sempre é só o medo do fracasso, às vezes também é o medo do sucesso. Acontece muito, porque com ele vem muitas responsabilidades. Já dizia o tio Ben, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Exatamente. E aí o quanto você, de repente, não se sente preparada para lidar com essas coisas novas. E é aquilo que a gente sempre fala, será que a gente vai estar 100% preparada para viver todas as situações da nossa vida? A gente acho que aprende muito, muito mesmo no processo. Com certeza. E a gente vai recalculando a rota ali. A gente aprende a andar caindo, né? Perfeito. Primeiro a gente engatinha, depois a gente levanta, leva vários tropeços até aprender a andar. Sim, exatamente. E entender isso faz muita diferença no processo. Porque você se arrisca mais. O medo, ele é importante, ele existe, talvez nunca vai deixar de existir, mas é diferente de quando você não permite que ele paralise, que te impeça de tomar decisões. É movimentar a sua vida apesar do medo, né? Não deixar que ele seja o único critério de decisão. Tô com medo, então não vou fazer. Ou tô com medo, é um sinal de que não é pra ser feito. Sim. O medo existe, ele vai existir. Né? E a coragem não é ausência de medo, é fazer mesmo com medo. Sim. Conheço mulheres que, assim, transformaram muito as suas vidas a partir do momento em que elas ressignificaram esse medo. De coisas que elas não se imaginavam ali fazendo. Tava dentro ali do conhecido, do que era familiar. E hoje conseguiram fazer transições de carreiras, conseguiram sair de relações que não faziam mais bem, que não estavam mais saudáveis. Então, assim, começaram a ter uma vida para além desse medo. Como vai ser eu sem essa pessoa? Como será eu sem esse trabalho? Vivendo uma nova profissão, vivendo uma nova situação da vida. Então, tem muitas coisas boas que podem acontecer a partir do momento que você toma uma decisão. Então, quem seria você se você não tivesse medo de viver aquilo que você gostaria, que é importante? Um exemplo, né? Muita gente não faz o curso que gostaria de fazer, não segue a profissão que gostaria de fazer, por medo de decepcionar os pais, por medo de não seguir o que a sociedade diz que é o que é sucesso, que é o que vai dar certo, né? Então, talvez... Que carreira você gostaria de ter seguido? Será que ainda dá tempo? Né? Que escolhas na vida que você não fez por você? Que você fez com medo das consequências de um julgamento, de um não dar certo ou de um dar certo, né? E não para olhar para trás com remorso, com arrependimento, com raiva de você, mas para entender o que você pode fazer daqui para frente para se apropriar da sua própria vida. O medo, ele acaba limitando muito as nossas escolhas. Então, é importante a gente ir se conhecendo no meio desse processo, tomando consciência do que a gente deseja para a nossa vida, para que a gente possa, de algum modo, controlar este medo e não o contrário, que o medo controle as decisões, que ele siga o fluxo ali da vida, porque senão você vai seguindo no automático, no que é familiar, no que já é conhecido por você, né? E o medo não controlado, ele gera ansiedade, né? Então, quanto mais você alimenta o medo, mais ansioso você vai ficar, porque o medo, ele também antecipa a tudo que pode dar errado, né? Você já fica com o medo antes daquilo acontecer.
com medo do que pode acontecer. E aí vem a ansiedade, que é todo esse medo aí do futuro, do que pode acontecer depois, das catástrofes que pode acontecer, daqueles pensamentos catastróficos. E é importante que nesse momento você volte para si, conversa com seu medo, coloca ele ali no lugar dele e entender que o medo não é um profeta, não é porque ele surgiu que tudo aquilo que você está imaginando vai acontecer. Sim, e nomear esse medo. É importante. Medo do quê, né? Medo do quê, exatamente. E muitas pessoas chegam com a demanda, né, de estarem insatisfeitas, infelizes, mas não conseguem falar o porquê, né? Dessa infelicidade, dessa tristeza, insatisfação, e aí começam a gerar sintomas, entra ali numa crise de ansiedade, começa a caminhar ali para estados mais depressivos, mas porque aquela pessoa ela não está vivendo, né, em algumas situações, claro, dentro do que a gente está conversando, essa pessoa ela não está vivendo o que ela deseja. Ela tá deixando de se proporcionar a vida que ela gostaria de ter por conta desse medo que ainda não é nomeado. Porque o meu medo pode ser diferente do seu. Então, assim, não é só chegar no então você tá com medo de viver tal situação. Mas por quê? E na raiz do problema, Sim. né? E muitas vezes a pessoa já reprimiu tanto esse desejo que ela nem sabe mais qual é o desejo que ela tem pra vida dela. Ela só sabe que ela tá insatisfeita, que alguma coisa precisa mudar. E aí, nesse processo de entender de onde vem esse medo, onde isso começou, às vezes esse desejo é retomado. Sim. E a vida é transformada. E é muito transformador acompanhar, né, tudo isso, porque... É gratificante. Totalmente, porque ver a pessoa desabrochando ali, né, descobrindo as próprias potencialidades, né, enfrentando esse medo, caminhando para além dele, né, não deixar com que ele limite a vida que você gostaria de viver, né, de sair de situações e se proporcionar coisas novas, novos mundos, isso é muito, assim, é saúde, é uma saúde, assim, muito qualidade incrível. de vida. É a alegria que essas pessoas acabam se proporcionando ali. E aí, como que a gente começa a viver esse processo? Eu acho que parte muito do autoconhecimento, de você se escutar ali, escutar esse medo, começar a nomear os sentimentos. Coisas que ouvindo parece tão simples, né? É tão simples que parece que não vai funcionar, mas que são tão poderosas. Sim. Tem um poder transformador tão grande na vida das pessoas, na vida de quem pratica, de quem vai atrás dessa ajuda, que faz toda a diferença. Você já parou pra pensar se o que você vive hoje tá confortável, é realmente a história que você quer viver, aquilo que você quer continuar alimentando, né? Ou você deseja fazer algumas mudanças dentro de tudo isso? Como você se imagina daqui 1, 5, 10 anos? Você se imagina tendo a mesma vida que você tem hoje? Tem algo que você gostaria que fosse diferente? É o medo que tá te travando de viver algo diferente? Sim, fazer essas reavaliações, né? Ter esse diálogo com você mesmo é muito importante. Às vezes tirar uns minutinhos ali do dia, trabalhar na terapia para quem já faz ou para quem quer começar, escrita terapêutica, a gente já falou aqui. Então tem caminhos para você começar essa conversa. Pode ser através desse episódio, né? Ser um gancho ali para você se questionar mesmo, né? Se alguma coisa tá te impedindo hoje de viver alguma coisa diferente, se proporcionar alguma coisa nova, e o medo ali de algum modo tá ditando tudo isso pra você. Vale a reflexão. Esperamos que você tenha gostado desse episódio, que tenha te ajudado a refletir sobre os medos e os desejos. Deixa aqui seu comentário, o que você achou, se você se identificou, e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.